Boa noite, consciência. Tá frio aqui, então a gente pode ter um pouco de senso de humor e amor pela gente mesmo e usar um monte de artefatos e aparatos aqui para esquentar, né? Aqui é o programa Em Busca da Verdade, que está sendo feito no meu estúdio, não na Rádio Eclusa, onde estava sendo durante uns tempos, e quem sabe retorne lá um dia. E eu estava na Empório hoje, que é lá aqui em Barra Bonita, né? Natália, Josiane, todo aquele pessoal de lá, a quem eu mando o meu melhor abraço. E lá eu estava vendo, porque eu tenho a péssima ideia de vez em quando ainda acompanhar jornais e revistas. Eu digo péssima porque é lamentável você contemplar o mundo nojento em que a gente se encontra. E que ainda, de acordo com Desiderata, um poema que foi encontrado na Idade Média e recentemente veiculado por um certo Max Ehrmann. Na realidade, aquilo cabe num cartão postal e ele diz que ainda é um mundo lindo, não sejamos cínicos ao amor, ainda é um mundo bonito. Tantos locais legais para a gente ficar abrindo os jornais, que agora nós estamos na era da comunicação. Na Idade Média você não sabia se no Brasil estava acontecendo alguma coisa, ou se estavam matando índios, ou se estavam roubando negros da África, transformando eles em escravos. Não tinha internet, não tinha correio, não tinha ninguém para avisar. Olha, esses caras são filhos da puta, não bota os negros dentro do navio não, que... Entende? Então não tinha jeito de avisar. Então cada novo navio que chegava lá nas tribos negras, entende? Passava cantada nos chefes, levava os negros e daqui a pouco era escravo, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Aquela porcaria. E agora a gente continua vendo, entende? O quanto a guerra é nojenta. E o Osho está certo. Os principais mártires das guerras são as mulheres e as crianças. Principalmente as mulheres. Mas agora as crianças estão sendo assassinadas de longe. Cada vez a porra do ser humano é mais covarde. E se você for ver, antes do ano 1900, o cara tinha que ser macho paca. Era um monte de gente, um monte de samurais, com espadas, mosquetões, guerreando, arco e flecha. Era muito difícil, o cara tinha que ser muito valente, coração valente, como diz aquele filme. Aí não, quando apareceu a espingarda, é aquela covardia de matar de longe. Antes, para você matar um leão, era difícil, você tinha que capturar, inventar um jeito dele cair num buraco, numa armadilha. Lá tem um monte de espeto, e mata ele, ou então você vem depois e mata com lança, ou aquela coisa horrorosa de matar bicho, mas enfim. Era um pouco menos indecente do que matar de longe com tiro. E agora se mata de longe, entende, com um míssil. E um míssil derrubando um avião com 300 pessoas. Civis, não tem nada a ver com isso. E algum filho da puta, quer dizer, cada um é responsável. Quem forneceu as armas? Quem fabrica as armas? Quem fabrica as armas? Não é desumano? Não é uma cachorrada? Quem vende as armas não é desumano? Não é uma cachorrada? Eu não vendo arma. Eu não fabrico arma, eu não vendo arma. Eu não trafico arma, eu não passo arma para ninguém, eu não uso arma, eu não tenho arma. Eu tenho guitarras. Aqui. Tenho pianos. Entende? Armas eu não tenho. Eu tenho a minha mente. Eu tenho a minha mente. Eu tenho a minha boca. Eu tenho a minha redinha de televisãozinha.
Oi, tudo bem? Então. E não há necessidade de ser sério. E aqui ninguém está afim de ser sério. Para que ser sério? Seriedade é uma doença. Por que eu paro na Empório para ler revistas que estão matando não sei quanta gente? Mas enfim. Eu tenho um mestre, o Osho, eu tenho um mestre que não é sério. E que advoga e promove que eu tenho que celebrar. Claro, claro que sim. Né? Vamos celebrar. Só que eu coloquei em cima do meu piano um monte de jornal, porque eu cismei, entende? Outra plataforma quebra na Antártida. Folha de São Paulo, terça-feira, 7 de abril de 2009, faz tempo. Outra plataforma quebra na Antártida. Ponte de gelo que impediu o colapso da barreira de Wilkins se rompe no sábado, em novo sinal do aquecimento global. Esse lixo que está aí, o aquecimento global. Minha amiga doutora Sergina Mello, recentemente partiu, não está mais entre nós, aí no ano passado, mas no meu coração está, e no coração de muita gente que lia o jornal Millennium, que eu não sei se continua sendo pela internet criado e tal. Na edição de dezembro, também de 2009, por coincidência, os 10 maiores emissores de CO2, dióxido de carbono letal, né, do planeta, no ano de 2003 eram: primeiro lugar, campeão, viva! Estados Unidos, 5.777,7 milhões de 5 mil milhões de toneladas de CO2 eles produzem por ano, no ano de 2003. Porcentagem do total mundial, 22,7% pertence aos Estados Unidos. Tonelada de CO2 por habitante, 19,9 toneladas de dióxido de carbono por habitante. Tudo se passa em 2003 nos Estados Unidos, que é um dos países que não segue o tal do protocolo de Kyoto. Tudo se passa como se cada habitante dos Estados Unidos produzisse por ano 19,9 toneladas de gás carbônico letal. Gás carbônico mata em imensas quantidades. Quando eu respiro, eu consumo oxigênio, expiro gás carbônico. Ônibus, carro, caminhão, tudo isso vive de lançar gás carbônico na natureza. Então tudo se passa como se no ano de 2003, 11 anos atrás, portanto, cada habitante dos Estados Unidos tivesse emitido 19,9 tonelada de gás carbônico. Um habitante. Eu digo, tudo se passa como se, porque não é isso, são as usinas nucleares, bilhões de automóveis e ainda milhões e milhões de seres humanos consumindo oxigênio, emitindo gás carbônico, consumindo oxigênio, emitindo gás carbônico, consumindo oxigênio, emitindo gás carbônico. E as usinas, e os caminhões, e os carros, e os ônibus. De acordo com o Paul McCartney e outros estudiosos do assunto, o gado. Você come, eu não como carne. Você come carne, o senhor come carne, a senhora come carne. A maioria das pessoas que está me vendo aqui come carne. Para que você coma carne, bois precisam ser criados,
mantidos e mortos, e aquela carne que aos poucos vai apodrecendo, que leva uns 3, 4 dias para chegar no seu açougue, e depois mais um pouco para chegar na sua casa já podre, deteriorado, ligeiramente, claro, ligeiramente só. Para manter esse gado, é uma enormidade. Eu não tenho cifra aqui, porque eu só estou comentando aqui. Você, para manter esse gado, o que se consome de oxigênio e se emite de gás carbônico é uma enormidade. Outro dia eu vi num filme aqui chamado Home, casa em inglês, Home. Visto de cima, não sei como eles filmaram tão maravilhosamente. São hectares e hectares e hectares de terra com gado em cima, à espera de ser abatido, morto, para você comer. E o Paul McCartney diz que se os matadouros tivessem paredes de vidro, ninguém mais comia carne, de tanto nojo, começava todo mundo a vomitar. E tem um açougue, um entreposto, um negócio assim nos Estados Unidos, que uma vez por mês, no sábado, eles levantam uma porta de ferro e aparece vidro, e o cara de fora pode olhar lá dentro, e eles filmaram a reação das pessoas olhando. O senhor e a senhora já deve ter visto, talvez, na televisão, na internet. O pessoal chora de ver como é que se mata gado. Vitela, um bichinho bonitinho. Você precisa ser um monstro para matar um bicho daquele. Mas o senhor e a senhora não tem importância, não se preocupe. O senhor e a senhora não precisa ser um monstro, não. Porque aquela empregada que o senhor paga, ela vai no açougue. Aquele cheiro nojento, como por exemplo lá perto de casa tem um. Nem sempre é nojento, mas aquele é. É num supermercado e é um cheiro nojento, de podre. Os caras que trabalham lá o dia inteiro não sentem, já estão tampados aqui, já estão... Ser humano se habitua a tudo, quase. Quase. Mas aí os transportadores que levam lá já carregaram todo aquele nojo nas costas. Claro que o senhor, quando for consumir, não faz diferença nenhuma, maravilhoso, vem um pedacinho de... O senhor está pagando a empregada, ela vai lá, ou está pagando a sua mulher, ela vai lá, mas até aí já levou 4 dias, entende, no mínimo, desde o local do abate, que saiu na revista Veja, umas fotos de uns locais onde se mata um bicho, se aproveita tudo, e os cabeça, intestino, pênis de boi, todo tipo de porcaria, joelho, pedaço de osso, tudo jogado ali pelo chão. E tudo aquilo é reaproveitado para ser esmagado, transformado num tipo de farináceo. Quer dizer, um nojo. Como é que é possível que o ser humano chegou no ponto... Gautama Buda, Jesus Cristo, Osho, Krishnamurti, Ama, Shantimai, isso para não falar em Joana d'Arc e Giordano Bruno, vítimas da Santa Inquisição, diriam e dizem, e eu digo a mesma coisa, que o grande problema do ser humano é o quê? A inconsciência. É a inconsciência. Porque com consciência, a psicologia do indiano está certa. Com consciência você não faz nada errado. Sem consciência, qualquer porcaria que você faça, para não dizer qualquer merda, qualquer coisa que você faça com inconsciência está errado. E qualquer coisa que você faça com consciência está certo. Dar um tapa na cara de alguém com consciência está certo. O ponto é ter consciência, porque você precisaria prestar atenção e estar consciente de
todo o percurso da sua mão até a cara do cidadão ou cidadã. Porque se você faz assim, paf, você não conscientiza o trajeto da sua mão. Então você não estará consciente da pancada. Você não tem jeito de ser consciente. Conscientemente você pode apertar o botão do míssil que foi responsável pela morte de 300 pessoas. O pessoal está tentando disfarçar aí, dizendo que não se tem certeza se foi um míssil mesmo. Desculpe. Eu quase estou jogando fora esse negócio, mas esse papel quer ficar na minha mão, porque são 5 milhões Estados Unidos de toneladas, 5 milhões e 7,7. Né? 5 mil milhões de toneladas Estados Unidos, 4.400 milhões de toneladas a China, a União Europeia todinha, 4 mil milhões de toneladas de CO2. A Rússia, 1 milhão, e a Rússia é muito maior do que todos esses outros juntos aí, de tão imensa que é a Rússia, 1.581 milhões de toneladas. Japão, uma ilhinha desse tamanhinho, 1.258 milhões de toneladas. Alemanha, 865 milhões. Reino Unido, Inglaterra, 552 milhões. Canadá, 543 milhões. Coreia do Sul, 489 milhões. O resto não tem. Esses são os 10 maiores emissores de gás carbônico do planeta no ano de 2003. Eu quero mandar um abraço para a doutora Sergina Mello, onde quer que ela esteja. Purna, você era um barato. E ela editava o jornal Millennium. E na edição de setembro de 2010, o Osho disse o seguinte: se você não estiver integrado, as coisas que você fizer não poderão ter uma real integração. Elas somente poderão ser colocadas superficialmente juntas. E o resultado desse colocar junto será apenas uma unidade mecânica e não uma unidade orgânica. Você pode montar um carro, mas não pode, da mesma maneira, montar uma flor. A flor precisa crescer. Ela tem uma unidade orgânica, uma unidade interior. Ela tem um centro. E o centro vem primeiro, e depois as pétalas. Em uma unidade mecânica, as partes vêm primeiro, e depois o todo. Em uma unidade orgânica, o todo vem primeiro, e depois as partes. Uma pessoa pode escrever poesia sem nenhuma poesia, e uma outra pode escrever uma história sem nenhum centro, uma tempestade em um copo d'água, um conto dito por um idiota, repleto de fúria e barulho, sem nada significar. O significado vem da pessoa, do poeta. Ele não está na poesia. Se o poeta tiver algo transbordando, a poesia se tornará luminosa, terá brilho, uma sutil unidade. Ela pulsa com a vida, ela tem um coração, ela palpita. Pode-se ouvir o palpitar do coração. E então, ela vive e se desenvolve e segue se desenvolvendo. É como uma criança que nasce de você. Você pode morrer, mas ela continuará a se desenvolver. A poesia real continuará a se desenvolver, mesmo quando o poeta se for. É assim que um Kalidas ou um Shakespeare continuam a viver. A poesia tem algo orgânico em si. Ela não é apenas juntar as partes. O Osho que falou isso aí. O que mais que temos aqui em cima do meu piano? Porque eu quero destruir, eu quero acabar com isso, porque senão não posso tocar. Entendeu? Não posso tocar. Enquanto tiver um monte de jornal em cima do piano, não posso tocar. Então hoje, no dia que eu gravei, era sexta-feira. É para mim tocar no Bar Calhau, lá da Nancy, em Barra Bonita. Doutora Sergina disse, em dezembro de 2009, cadê a cultura?
Isso é de Cabo Frio, onde ela morava na ocasião. E ela disse, por incrível que pareça, a nossa comarca, depois de consagrada pelos visitantes de um modo geral e de todo o Brasil como cidade histórica, Barra Bonita é a cidade de simpatia, Cabo Frio era a cidade histórica, ou é, está sendo atacada de síndrome chamada de vira-latas. Simplesmente desconheceram a existência de cultura em Cabo Frio e mandaram a Secretaria de Cultura para o ostracismo. Que sentimento foi esse de inferioridade, de que somos de segunda categoria, e ninguém fez nada, ninguém disse uma palavra e estamos conversados. Isso, está dizendo a doutora Sergina, que aconteceu da cultura ser menosprezada lá em Cabo Frio, nessas alturas do campeonato, em dezembro de 2009. Para contrabalançar, agora em 2014, aqui em Barra Bonita, a Secretaria de Cultura está tomando uma força maior, mudando, tendo um impacto de mudar de local. Onde era a antiga rodoviária, está virando a Secretaria de Cultura, acho que é de Cultura e Turismo. Não sei por que a ideia de juntar os dois, cultura e turismo, não sei o que é que tem a ver uma coisa com a outra, mas eles acham que tem, e assim houveram por bem fazer. Tem um outro negócio aqui para falar no nosso Em Busca da Verdade do dia 25/7 portanto, de 2014. Um alerta para os idosos e um alerta para todo mundo. O alerta da Sociedade Americana de Geriatria. Pessoas com mais de 65 anos de idade correm mais riscos com efeitos colaterais. É um alerta. Dor crônica e idosos enfrentam sérios riscos ao abusar desses anti-inflamatórios. O uso de anti-inflamatórios pode causar complicações em qualquer pessoa. No caso de idosos com mais de 65 anos de idade, há risco ainda maior de sangramentos gastrointestinais, insuficiência renal e cardíaca, além de disfunção plaquetária, com o objetivo de evitar o agravamento de problemas de saúde comum aos idosos e prevenir danos aos órgãos como fígado e rins. A Sociedade Americana de Geriatria, The American Geriatric Society, recomenda aos médicos que prescrevam com cautela anti-inflamatórios para esse público. A orientação foi publicada no artigo Diretrizes Farmacológicas para Gerenciamento da Dor Crônica em Pessoas Idosas, Guideline Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons, de 2002. E o jornal fala aqui de outras terapias. Para tratar a dor desses pacientes, o ideal é escolher outros tipos de terapias menos danosas ao organismo. Em pacientes acima dos 65 anos de idade, optamos pelo tratamento multimodal. Dependendo do tipo e da causa da dor, administramos em conjunto medicamentos como analgésicos simples ou opioides para dor leve a moderada ou intensa, informa Toshio Shiba, médico do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Acontece que da onde veio isso? Do jornal Vida Integral do Ivo Santo Cardoso, meu amigo, um abraço para você, meu amigo pessoal. Setembro de 2010, é a edição de um jornalzinho maravilhoso, chamado de Jornalzinho só por causa do carinho, né? Chama-se Vida Integral. Eu até tinha separado isso aqui, que eu gostei muito da epígrafe aqui, do recado do editor, é o editorial, Gurus de Avental, falando da medicina e que os nossos médicos sejam cuidadosos e tal. Eu li por cima, li de novo, agora só estou comentando. Ivo Santos Cardoso, você é do meu coração. Eu amo você, você é um cara legal, incrível. Uma outra pessoa que eu considero incrível, estou vendo a foto dele aqui, é um juiz de direito, que falaram bastante dele, badaladíssimo. Nessa época, Folha de São Paulo,
Feira, 6 de agosto de 2010, na Folha Ilustrada, falando do excelentíssimo senhor juiz de direito, Fausto de Santis, que pôs na prisão banqueiros como Daniel Dantas e Edemar Cid Ferreira, estreia na ficção com um livro sobre juiz que erra ao se encantar sexualmente por advogada. E mostra o senhor de Santis, aqui, o excelentíssimo juiz de direito, genial, adorei o artigo sobre ele e ele falando numa outra jornada da Folha de São Paulo. Ele tocando piano. Então ele é também um pianista, esse moço, esse senhor. E eu não vou ler aqui, ele só disse que virou escritor por causa de um incômodo. Acha que o público não entende a função de juiz e de um desafio feito há 2 anos pelo filho Tomás, que hoje está com 13 anos. E o filho perguntou, por que você só escreve livros técnicos e não sobre outras coisas? Aí, pelo visto, ele decidiu escrever o livro dele. Pelo visto, o nome do livro é Checkmate. Se eu estiver errado, me perdoe. Checkmate é o primeiro de uma trilogia sobre a justiça. O último é O Mundo de Mocatan. É ficção científica. Eu não vi os livros, eu só tenho um respeito imenso por esse senhor, excelentíssimo juiz, senhor Fausto de Santis. Folha Universal do Reino de Deus. Eu não esperava gostar desse jornal. Sinceridade, eu não esperava gostar desse jornal. Mas algumas coisas sobre a saúde no Brasil, eu não encontrei até hoje nada melhor do que o que se escreve na Folha Universal. Esse é de 10 a 16 de junho de 2012. Eu acho que eu arrumei isso aqui já na Barra Bonita, na rua 1º de Março. Ali tinha ou tem a Igreja Universal do Reino de Deus. E estava dizendo aqui na primeira página, a saúde pede socorro. Macas nos corredores, filas, emergências lotadas e falta de leitos. O caos na saúde que tira vidas e coloca tantas outras em risco afastou os profissionais do sistema público. Médicos não querem mais trabalhar para o SUS e já não existem em mais de 1.200 cidades do país. E mostra uma fotografia em São Paulo de pacientes aguardando num corredor imenso, todo mundo lá de qualquer jeito. Isso foi em junho de 2012. Acontece que eu não sei onde é que foi que eu botei. Deve estar lá na sala ainda. Deve estar em algum lugar lá. Ó, abri, deu de novo no Saúde Urgente. Eu li uma coisa tão nojenta, tão intragável. Olha, com toda a sinceridade, eu sou um café pequeno, eu sou um brincalhão, eu gosto de gravar, eu tenho um modesto pequeno estúdio, confuso e complicado. Quer dizer, não muito, não, né? Não, até tá legal agora, tá simples, como vocês podem ver aí, quem estiver olhando. E sinceridade, por mais que há uns anos atrás eu tenha tido 13.720 acessos num vídeo que eu gravei para um garoto como resposta a esse vídeo, como elogio ao vídeo de um garoto. Eu peguei o meu ursinho de pelúcia, que não está aqui, está no outro quarto, mas da próxima vez prometo trazer. Apesar de eu ter tido 13.720 acessos de pessoas e 140 crianças me escreveram querendo que eu fosse tio ou avô delas, que se eu fosse avô ou tio delas, elas iam adorar. Foi o maior elogio, um dos maiores elogios que eu ganhei na vida, vindo de crianças.
Mas eu não acredito que esse vídeo aqui, mais do que 2 ou 3 pessoas vá ver. Talvez eu esteja absolutamente errado, Deus queira, mas tudo bem. Não sei porquê, eu gosto de falar, de conversar, de me comunicar. E aqui eu estou falando de um jornal que me surpreende cada vez que eu vejo, que é o da Folha Universal. Hoje eu, na Empório de novo, olhando a Folha de São Paulo, eu até roubei, desculpa Marcelo, desculpa Natália, eu roubei um pedacinho do jornal, só uma folha. Não aguentei, peguei e levei embora. Descaradamente. Porque hoje, dia 25 de julho de 2014, eu tive o desprazer de ver a notícia que a Santa Casa de São Paulo fechou o seu pronto-socorro para absoluto e terrível, tremendo desespero de milhares de usuários que procuram os serviços desta casa. Pelo visto, parece que não tem grana. Esse país tem grana para fazer o Mineirão e perder a Copa. Esse país tem grana para reformar o Maracanã e tem grana para perder a Copa. Quer tenham ganho, quer eu ouvi dizer, eu posso estar errado, e eu torço para eu estar errado, e eu peço a Deus nosso Senhor Jesus Cristo, e ao meu Osho, e a Krishnamurti, e a todos, Lao Tse, eu peço a Kuan Yin que eu esteja errado, mas eu acho que eu não estou. Me disseram que cada jogador daqueles que perderam a Copa, independentemente de ter ganho ou perdido, receberam a bagatela de R$1 milhão cada um. Ganhando ou perdendo. Eu recebi essa informação e eu torço para que ela esteja errada. Tomara que ninguém me processe por falar isso aqui. Me disseram, mas eu sinceramente não sei. Eu prometo a vocês que eu vou averiguar se isso é verdade ou não. Eu peço perdão, eu falei errado, eu vou começar tudo de novo. Me disseram outro dia que, e eu não sei se é verdade, que cada jogador houve 48 milhões de reais, cuja metade, 24 milhões, era para ser rateado entre 22 jogadores, quer tenham ganho, quer não tenham ganho a Copa do Mundo. Eu não sei se isso é verdade, juro por Deus que eu vou averiguar para saber, para que, por favor, ninguém me processe, ninguém venha me agredir ou me xingar aqui pela internet. Eu acho que não mereço, mas é que, se isso é verdade, eu acho um nojo um país que tem dinheiro para construir avenidona rápido para ficar pronto antes da Copa e cai o viaduto e mata a gente. Eu não estou errado, em nome de Jesus, amém. Eu não estou errado. Eu acho um ultraje viver num país que faz um negócio desse. Tem dinheiro para fazer Mineirão, o que eu pensei não posso falar, Galardão, Itaquerão, pensei de novo na palavra que não vou falar, Jossalhão, Cebolão, Pianão, Piauião, Salvadorzão, Brasilhão, e não tem dinheiro, quer para o Hospital São José, em Barra Bonita, que fica pedindo, eu tenho nojo disso. Ficam pedindo pacote de leite para a população porque não tem dinheiro, mas vai fechar. E eu não sei, eu ouvi dizer, e não acredito, e não vou dizer aqui, quanto um médico de plantão, que só tinha um outro dia, quando eu tive uma puta dor de barriga, aconteceu, era um negócio emocional, eu fui lá, piorou, quando eu soube que só tinha um médico e 18 pessoas esperando, às 11 horas da noite. Aqui pertinho. E eles ficam pedindo pacotes de leite para a população, mas pelo visto não pedem para a prefeitura, para quem eu trabalho inclusive. Eu estou sempre lá. E eu amo esses caras. Mas é tudo gente inconsciente. É inconsciência, é inconcebível que num país desse tamanho
fecha-se um pronto-socorro utilizadíssimo em São Paulo, tem uma pá de gente procurando desesperada. Eu sei o que é estar desesperado e precisar de médico e atendimento e não ter. Eu sei o que é. Eu fui 2 vezes aqui no hospital. As 2 vezes não fui atendido. Fiquei esperando 1 hora com uma tremenda dor. E soube outro dia que, independentemente de eu estar lá, eu não estava. Foi uma outra pessoa que estava, o casal levou o filho, que demorou para burro para ser atendido, e o marido começou a fazer um escarcéu lá dentro. E teve um senhor que estava 2 horas com uma terrível dor de cabeça e não era atendido. Chegou uma hora, ele perdeu a cabeça e começou a bater a cabeça na porta de vidro, sabe, e chamaram a polícia, pelo que eu soube. E a polícia o que fez não sei, os policiais não sei, porque é gente valorosa, sei lá o que eles vão fazer. Um amiguinho meu eu sei o que fizeram. A irmã dele, porque ele e o irmão se atracaram, a irmã telefonou para a polícia, os policiais botaram esse menino, não botaram o irmão não. Os policiais botaram o meu amiguinho, meu amigo, botaram no carro da polícia e ele perguntou, ele e 2 policiais, só. Aí ele perguntou, vocês estão me levando para onde? Ele falou, nós vamos levar o senhor para não sei onde, eu não vou falar, era um hospital. Mas para quê? Não, para conversar com um psicólogo. Ah, pois não. Quando chegou lá, a primeira coisa que fizeram foi colocar numa sala e falou, veste isso aí. Era um jaleco azul. Como veste isso aí? Vou tirar. Tira a roupa e veste isso aí. Foi assim que aconteceu. Em nome de Jesus, amém. Foi assim que ele me contou, foi assim que a família me contou, foi assim que me contaram que aconteceu. Veste isso aí e tome droga. E eu, que sou só um amigo, comecei a querer saber de uma psicóloga qual que era. Meu amigo Mateus, lá de São Paulo, viajou para cá, no sentido de depois de 15 dias tirar ele de lá. E está com droga psiquiátrica até agora. E eu fico me perguntando quem é que devia tomar droga psiquiátrica. Eu juro pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo meu mestre Osho, por Lao Tse, por Buda, pela ponte que caiu, que eu estou há 2 anos com esse negócio entalado aqui. Entendeu? E tive provas há poucas semanas atrás da insanidade claríssima de outras pessoas da família. Mas o que Ronald Lang, David Cooper, o pessoal da antipsiquiatria dos anos 70, mas acontece o seguinte, nós estamos em 2014. Quando eu terminei a faculdade em 1975, psicologia na USP, foi um escândalo, foi um horror, foi um terror. E no Brasil era um terror. Era um terror. 1975 foi quando consta que assassinaram Vladimir Herzog, um jornalista. Isso agora, acho que não sei se foi 2010, 2011, a família conseguiu que se ateste que foi assassinato. Que não foi que ele suicidou-se na prisão, não. Mas naquela época era assim. Então, na realidade, prefiro hoje. É cretino, é nojento, é estúpido. Mas numa partida de futebol,
150 pessoas, pelo menos, mandam a presidente não sei o que, e ela manteve o elan. Deixa quieto, né? O povo quer se expressar, deixa falar. Agora, você ia fazer isso nos anos 70, para você ver amanhã onde é que você está, no fundo do rio Tietê, com 5 pedras no pescoço. Deve ter mais cadáver lá do que... Bem que depois de 40 anos, acho que não sobra nada, né? Nem osso. No fundo de rio. E tudo isso no subconsciente do Taza, das pessoas, de um monte de brasileiro. Era um horror. Um horror. Então não é melhor agora? Eu acho. Eu não sou petista. Eu, com toda sinceridade, nem consigo ir muito com a cara da presidente Dilma. De coração. Estudante que era, como eu, na mesma época. Eu não sei. Tem gente que a gente tem simpatia, tem gente que a gente não tem. E sei lá. Mas, entende? A mulher manteve o elan. O pouco que eu soube do assunto, e também nem quero saber muito mais do assunto, aliás, nem ela. Xingou, deixa, sabe, na Facebook, o pessoal indignado, como é que pode? Brasileiro fazer uma coisa dessa? Faz. Nós somos uma raça oprimida desde, sabe, eu estou assistindo um filme aí que não tive coragem até de terminar até agora, Getúlio, sobre Getúlio Vargas. Eu não estava sabendo de toda uma fofoca, queriam que o Café Filho, esses nomes para mim eu era criança, eu só fiquei sabendo assim, e me lembro que em 54 eu fiquei sabendo, com os meus 6 anos de idade que eu tinha, 7 anos de idade, sei lá quantos anos que eu tinha, 6 anos, que ele deu um tiro no próprio peito e se matou. Isso eu me lembro, sim, vagamente, né? 6 anos de idade a gente já está no primeiro ano primário, já tem umas ideias de alguma coisa. Me lembro que falou isso. Me lembro que em 63, de repente, porque mataram o presidente Kennedy. Ah, é? Quem foi? Lee Harvey Oswald. Agora vem ver um vídeo, um filme que lançaram agora, que mostra que não foi ele que matou. E mostra como é que foi. Nossa, não vou nem falar. O ser humano prima pela inconsequência, inconsciência, pela desonestidade. Por isso que o meu instituto, que o Osho me deu, chama-se Instituto de Inocência e Inteligência. Por quê? Porque tem muito bandido que é inteligente. O Hitler era inteligentíssimo, totalmente devotado para o mal. Agora, existe um monte de gente inocente que é burra. Então, equilibrar inocência e inteligência é mistério se faz. É a única maneira. Se você for inteligente, mas ladino, miserável, eu te pego, seu filho da mãe. Ou então, pois não, é mesmo. Quando eu morrer eu vou para o céu. Legal, tá bom, tá, então vamos sofrer agora e depois... depois, né? Antes é antes, né? Não, por causa do passado. O próprio Paul McCartney diz naquela música, daquela época, né? Que eu acredito em ontem. I believe in yesterday. All my troubles seem so far away. Mas então, o ser humano prima pela inconsciência. Tudo que você faz com consciência está certo. Tudo que você faz com inconsciência está errado. É aquele negócio que eu falei, você dá um tapa na cara do outro com consciência. O problema é que você não vai... Para você ter consciência, você tem que ter consciência de tudo que você está fazendo. Então, eu estou falando, mas o gesto de um Buda acaba sendo gracioso, como a Isabela. A Isabela é filha do Damião. Que menina linda! E que elogio que eu ganhei de uma mocinha de 9 anos. Quando viu o meu vídeo tocando piano, que mãos graciosas, ela disse. Tenho vontade de chorar. Não é uma graça uma menina de 9 anos fazer um elogio desse para você? Que mãos graciosas o senhor tem.
Não tem dinheiro que pague uma coisa dessa, uma felicidade extrema do meu coração. Obrigado, Isabela. Te amo de todo o coração. Você merece tudo de bom. Então, sinta o silêncio do útero. Faça com que o silêncio se torne a sua meditação. Sempre que tiver tempo, caia em silêncio. É exatamente o que eu estou dizendo. Caia, como se entrasse em colapso, como se fosse uma criança no útero da mãe. Sente-se desse jeito e aos poucos começará a sentir que quer pôr a cabeça no chão. Encoste a cabeça no chão. Assuma a postura do feto e, como ele, permaneça enrolado no útero da mãe. Imediatamente começará a sentir que o silêncio está chegando, o mesmo que havia no útero da mãe. Sente-se na cama, entre sob o cobertor, curve-se e permaneça totalmente quieto, sem fazer nada. Se vierem alguns pensamentos, deixe que passem, seja indiferente, não se incomode. Se vierem, ótimo. Se não vierem, ótimo. Não lute, não se afaste. Se tentar afastar os pensamentos, se lutar, ficará perturbado. Se tentar afastá-los, eles se tornarão persistentes. Se não os quiser, eles resistirão muito. Simplesmente não se interesse. Deixe-os aí na periferia, como se fossem um ruído de trânsito cerebral de milhões de células comunicando-se umas com as outras. A energia se movendo, a eletricidade saltando de uma célula para outra. É exatamente como o ronco de uma grande máquina. Deixe que estejam aí. Haverá um momento em que o barulho desaparecerá. Desaparecerá completamente. E você será deixado completamente só. A meditação é o seu direito de nascer. Está aí, esperando que você relaxe um pouco, para que ela possa cantar uma canção, para que possa tornar-se uma dança. Osho, Índia, 1979. Maravilha. Que horas são? Olha, 46 minutos. Reza o catecismo, entre aspas, que sempre que você atinge 45 ou no máximo 48 minutos de ação, é bom você passar por uma inação. Mas também, se você tiver 45 ou 48 minutos sem fazer nada, parta para uma ação. Que de 45 em 45 ou 46 em 46 minutos, o seu ritmo muda. Eu agradeço a todos vocês, de todo o coração, pela sua atenção. Se você conseguiu ficar até agora, te agradeço. Namastê, muito obrigado. Em nome da verdade interior de cada um, em busca da verdade. Amém. Obrigado. Osho, Jesus, Lao Tse, obrigado, Kuan Yin, obrigado, gente.